senhor presidente, senhores vereadores, o pessoal que está na galeria hoje. Eu me preparei alguns slides, que depois eu peço para o Man para passar, mas antes eu vou rebater algumas das questões que os vereadores falaram. O Valdir já falou a questão da janela, que foi um assalto, arrombada, e hoje já estava consertada, né? Do mesmo jeito, esse tipo de denúncia ocorreu na terça-feira, em que a vereadora apresentou aqui uma fotografia tirada da UPA do Campo dos Alemães, que estava com água, que o bebedouro está estrangalhado, que estava com água na garrafa PET. O bebedouro quebrou e foi chamado à manutenção, que no dia seguinte consertou. E o bebedouro entupido tinha palito de fósforo, palito de sorvete, chiclete, casca de fruta, e que entupiu o bebedouro, por isso que ele não estava funcionando, e já foi consertado, está funcionando. E a questão que foi citada também pelo vereador, que até alguém colocou uma placa lá do pé diabético, que eu, com muito orgulho, fiz esse projeto de lei, foi aprovado, porque muita gente veio aqui no dia da sessão. O Centro de Tratamento e Prevenção, numa unidade que é perto do cemitério, ali na Rubião Júnior, né, faz o tratamento do pé diabético. E o curativo complicado. O curativo mais simples, as UBSs fazem. O que está passando a prefeitura, eu tenho discutido, está fazendo uma reestruturação dos equipamentos, do tipo de curativo, dos insumos que são necessários, porque era só açúcar e glicemia para poder ficar maciozinho. E está sendo feito a compra de todo esse equipamento e vai modernizar uma dinâmica que vai melhorar todos esses atendimentos com treinamento das enfermeiras das UBS, com uma padronização do tipo de curativo. Então, é para a pessoa que colocou ficar despreocupada, porque essa administração não só está modernizando, está atualizando, está melhorando essa questão. E se tem alguém que não está conseguindo, eu falo que o Centro de Tratamento e Prevenção, CTP, lá perto do cemitério, está aberto para qualquer pessoa. Mas o que eu quero colocar chamou a atenção, nos últimos dias, a forma como o senhor governador foi a público agora. Isso não ocorreu agora, isso ocorreu no fim de agosto, início de setembro. O governador desacatando a ONU, desacatando a relatora que veio visitar o nosso país e visitou várias regiões. E é um absurdo o governador, quando ela disse que a questão da água, da crise hídrica, tinha uma grande responsabilidade do governo do Estado, porque não fez os investimentos que em 2004 tinham sido já colocados pelos técnicos, ele ficou todo magoadinho e mandou por o Ban Ki-moon, que é o secretário-geral da ONU, que retirasse esse relatório. Mas aí a gente vê, olha lá, crise hídrica do Estado de São Paulo. Isso daí, gente, é uma pessoa em pé no meio do que hoje é a Cantareira. A Cantareira, que abastece toda a cidade de São Paulo e outras grandes São Paulo, está desta forma. E o tempo todo o governador disse que não tem racionamento, que não tem racionamento, não tem racionamento. Entretanto, o que a gente observa? A pesquisa feita pelo Datafolha colocou que 60% dos paulistanos entrevistados já enfrentaram falta d'água nos últimos 30 dias. E que essa falta d'água durou mais que 6 horas. Em 75% dos entrevistados pelo Datafolha. 88% acham que essa situação vai piorar. E 91% acha que quem vai sofrer mais é a população mais carente. Vamos para o próximo. Eu estou tirando matéria de jornais. Não estou falando nada que isso não foi anunciado e que nós estamos falando uma inverdade ou falando um caso novo agora. Está lá. Governo paulista quer abastecer o sistema Cantareira com água do Rio Paraíba do Sul. Já foi feito nessa casa inúmeras discussões, inclusive com a reunião com vereadores
do Vale do Paraíba todo, de todas as cidades do Vale do Paraíba, e vieram vereadores também de cidades do estado do Rio de Janeiro e de Minas, e que a vereadora Renata Paiva está à frente dessa discussão há muito tempo, porque o nosso sistema Cantareira, o nosso sistema de abastecimento do rio, é formado pelas diversas represas e que hoje também estão numa situação periclitante, difícil, que eu vou mostrar daqui a pouco também. Entretanto, sem fazer qualquer estudo, e essa retirada do Paraíba do Sul era a 7ª opção proposta em 2004 pelos técnicos do próprio Estado. Então, está lá, o governo quer quer abastecer o Cantareira, desabasteceram aqui o Paraíba do Sul. A bacia do Rio Parecido pode secar em 8 meses. Essa foi em abril de 2014. Esse ano, no mês de abril, foi colocado isso no jornal. Local de onde o Alckmin pretende transpor a água pode chegar a 1,8% de sua capacidade. Próximo. Nível da represa que pode socorrer sistema Cantareira cai 60%. Então, confirmando isso daí, é recente essa matéria, o Estado de São Paulo colocando como está o sistema Cantareira e que o nível que o Estado, que o Alckmin está colocando, que é a nossa represa do Rio Paraíba, como é que ele vai socorrer o Cantareira se ele também está numa situação de seca. Falta de planejamento agrava problema da seca do Cantareira. Isso daí... deixa eu ver se eu consigo ver a data, está muito baixinho, não dá para ver. Número de cidades com falta d'água em São Paulo chega a 19. Isso é em fevereiro de 2014. Tá? Então, em fevereiro, a manchete do jornal já era essa. Número de cidades em falta d'água em São Paulo chega a 19. Crise da água. 35% dos paulistanos afirmam ter sofrido falta d'água, diz Datafolha, no mês de maio de 2014. Vamos passando. Essa fotografia foi tirada, uma fotografia de satélite, do volume do Cantareira em junho do ano passado. Então, está lá, a represa quase que cheia, vamos ver o outro, e comparado com o que está hoje. Essa fotografia foi... Olha lá. Então, volta de novo, deixa um pouquinho, ao próximo, para a gente ver a quantidade de água que reduziu e a população que está sofrendo. Em abril desse ano, como é que está? E agora já está mais prejudicada ainda. Alckmin diz que a água não acaba em novembro. Tá? E teve, para mim, é uma verdadeira cara de pau, o governador do estado de São Paulo, maior estado da nação, dizer que não tem racionamento quando todos os jornais dizem que está faltando água, dizer que não tem controle da água, falta de água é culpa do governo de São Paulo, afirma a relatora da ONU, e ele ficou bravinho e foi lá colocar para o secretário-geral da ONU de que ela tinha que mudar o relatório dela, e ela afirmou: vou bancar o meu relatório, porque tudo que eu observei nos estudos que eu fiz demonstra a falta de planejamento, demonstra a falta de investimento na área de água. Tá? E, quando questionado, o governador disse assim: não, nós não estamos fazendo racionamento. O nome novo para racionamento, senhores vereadores, é planejamento da situação hídrica. Então, nome de racionamento agora não é mais corte de água, ficar sem água, é planejamento da situação hídrica. Então, conforme a disponibilidade hídrica, nós vamos planejar aonde que vai enviar essa água. Agora, o que significa a palavra racionamento que o governador insiste em não querer dizer que ocorre? Ato ou efeito de racionar. O que é? Distribuição em quantidades ou rações medidas limitadas. Então, se a população está sem água, é porque a distribuição da água está em quantidades pouquinhas, limitadas, e a população já mostrou que 60% dos paulistanos enfrentaram falta d'água nos últimos 30 dias. Se enfrentaram falta d'água, é exatamente porque está sendo racionado a água. E o governador diz, com cara de pau, para mim não tem outro nome, dizendo que está sendo planejado
de uma forma estratégica a distribuição, a disponibilidade de água. Então, é um novo nome para racionamento. Planejamento estratégico da disponibilidade da água. Então, conforme a água que tem, a gente distribui. Vamos lá. Mas, olha lá, a maioria dos paulistanos diz que vai começar a estocar água, diz Datafolha. Faz 4 dias atrás, na Folha de São Paulo, do dia 20/10. A maioria dos paulistanos pretende estocar água e acha que o governo poderia ter evitado a crise hídrica, revela a pesquisa do Datafolha, realizada na última sexta-feira, 17. Corte do abastecimento de água atinge 60% dos paulistanos. É isso que eu acabei de ler também. Pode passar. Moradores voltam a protestar contra a falta de água na cidade de Itu. Moradores voltaram a fazer protesto contra a falta de água da cidade de Itu, a 101 quilômetros de São Paulo, nesta segunda-feira, dia 20. Essa é a matéria do dia 20, né, de São Paulo. Condomínio da Zona Sul de São Paulo afirma ter cortes de água há 15 dias. Moradores do conjunto habitacional do Campo Limpo, Zona Sul da capital, estão sem água nos 140 apartamentos do local há 15 dias. Isso é porque o governador insiste em dizer que não tem racionamento, que não tem falta d'água, que já usou o segundo, já pediu no início do ano para poder utilizar pouca água que fica a reserva técnica para quando é necessário numa emergência. Já acabou essa reserva técnica, já está no segundo volume morto, na segunda reserva técnica, já está vindo lama sendo bombeada, quebrando, inclusive, essas bombas que puxam a água, que a água vem com lama, e, entanto, ele continua dizendo que não vai ter racionamento, que não vai ter falta d'água. Essa é uma fotografia que mostra, né, como é que está a nossa represa. Isso daqui, como é que o governador vai tirar a água da nossa represa, se a nossa represa já está nessa situação? E a gente vê a irresponsabilidade, porque quando o governo federal se colocou à disposição para repassar 1 bilhão e 800 milhões para poder fazer as obras emergenciais, o governador disse, não, eu não preciso, porque não tem falta d'água, não tem racionamento. E está deixando a comunidade, não só os paulistanos, quanto todo o estado de São Paulo, vivendo essa situação de falta d'água. Lá, a nossa represa, tá? Já não tem mais o filetinho de água que passa, já está tudo a amostra, a água que vinha até aqui em cima já não tem mais. Então, essas fotos é para mostrar que a falta de planejamento, a falta de investimento levou a essa situação. Se em 2004 os técnicos do próprio Estado disseram e fizeram um documento, disseram 10 medidas necessárias para poder atender essa demanda, o que não foi feito nada. A Sabesp foi privatizada. O que eu quis dizer com isso? Foi vendida ações da Sabesp. A Sabesp é uma empresa pública, uma empresa de abastecimento, e foi vendido ações na Bolsa de Valores para que esses acionistas ganhassem dinheiro. Então, enquanto o Estado não investe, esses acionistas que compraram ações da Sabesp na Bolsa de Valores receberam um valor muito alto e que, se esse recurso tivesse sido investido, a população de São Paulo não estava nessa situação. Uma parte para a vereadora Renata Paiva. Obrigada, doutora Ângela. Quero cumprimentá-la por trazer essa discussão, mais uma vez, nessa casa, e corroborar com a tua fala, porque, infelizmente, né, nós sabemos que essa crise hídrica, né, ela estava prevista há pelo menos 20 anos. Né, e não houve realmente planejamento, né, por parte do governo paulista, não houve gestão, não houve obras e não houve investimento. Até mesmo um descumprimento de um contrato que foi firmado há 10 anos atrás, na renovação com o sistema Cantareira, através das bacias de Piracicaba, Campinas e Jundiaí, aquela região ali do PCJ, e do Alto Tietê, que constava como condicionante do contrato que se deveria
reduzir a dependência do sistema Cantareira destas bacias. E hoje, depois de 10 anos, obra nenhuma aconteceu para minimizar, né, esse cenário que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, assim como também a região de Piracicaba, Campinas, sofre tremendamente, porque praticamente toda a sua água foi transferida para a Grande São Paulo, e hoje eles não têm como resolver os problemas daquela região. E o governo paulista, diante da situação emergencial, ele quer simplesmente transferir os problemas da Grande São Paulo e daquelas regiões para nossa região do Vale do Paraíba. Eu quero aqui dizer que, nos momentos que nós estamos vivendo hoje, de crise aqui na nossa bacia também, que o nosso principal reservatório... Quer que volte aquela foto? Sim. Por favor, Manfra, aquelas últimas fotos que é da nossa represa aqui. Onde o nosso principal reservatório... Esse é o Cantareira, o ano passado, esse é o Cantareira esse ano. O significado do racionamento, aí começa aqui. Nosso principal reservatório, que é responsável por abastecer e honrar todos os compromissos de cerca de 15 milhões de pessoas, todo o Vale do Paraíba, mas toda a região do Rio de Janeiro, se encontra nessas condições. Então, neste momento, não há o que se falar em qualquer possibilidade de retirada de água. Imagina se já nós tivéssemos retirando água daqui para atender mais cerca de 15 milhões de pessoas. Como ficaria a nossa situação? E a gente sabe também, doutora Ângela, que, infelizmente, faltaram investimentos para que a gente não tivesse hoje passando por esse momento que nós estamos passando. O sistema Cantareira, onde fica todo o complexo do sistema Cantareira, foi a região que mais houve desmatamento no estado de São Paulo, para aprovação e implantação de empreendimentos imobiliários. A nossa bacia do Rio Paraíba do Sul, também, hoje nós temos apenas 37% da vegetação, enquanto foi totalmente suprimida a vegetação que era responsável por produzir a água e por proteger os nossos mananciais. Então, toda ação tem uma reação. A natureza responde. De alguma forma. Hoje mesmo eu estive visitando inúmeras nascentes, através do programa de recuperação de nascentes aqui na nossa cidade, e testemunhei que várias delas estão secando também. Então, isso é uma resposta para o homem da própria natureza. Ou se inverte a pauta de prioridade, né, dos governos, né, como programa de Estado, né, e priorizando a questão hídrica do país, e principalmente aqui da nossa região, ou nós vamos passar cada vez mais fazendo gestão de crise, como o governador de São Paulo pretende fazer, transferindo o problema de todas aquelas regiões para o Vale do Paraíba. Só que nós não vamos deixar. Ele já está tentando aprovar a primeira fase dos projetos executivos, para poder fazer a transferência de água para o sistema Cantareira, mas nós não vamos permitir que isso aconteça sem que haja uma ampla discussão com a nossa região, sem que haja audiências públicas e sem que haja uma grande negociação. E hoje, nas condições que nós nos encontramos, e sabendo que os estudos meteorológicos apontam, infelizmente, que essa estiagem intensa deverá permanecer até final de 2016, eu acredito que é impossível se falar em qualquer retirada de água nos próximos anos. Muito obrigada, doutora Ângela, e parabéns. E parabéns à senhora, Renata, que também há muito tempo vem nessa luta pela questão da água do nosso rio, das nossas represas. E se o governador, que no início do ano queria trazer a água das nossas represas e levar para o Cantareira, não conseguiu fazer por conta dessas ações que, não só a senhora, mas a União dos Vereadores, que conseguimos um abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas. Quantas? 15 mil assinaturas, levamos na Assembleia Legislativa, então nós fomos à Assembleia Legislativa, vereadores de diversas cidades daqui, e entregamos para as lideranças dos partidos que estavam reunidos numa reunião, para discutir a pauta lá da Assembleia, e apresentamos essa situação que o Vale do Paraíba está, e que
o governador estava querendo, ao mesmo tempo que negava que tinha seca, que negava que tinha racionamento, que negava que a população ia passar necessidade, e propôs e queria tirar em caráter de urgência a água do nosso rio, que nós também estamos nessa situação hoje. Então, é uma falta de bom senso o governador mudar o nome de racionamento ou de corte de água para planejamento do recurso que tiver, da disponibilidade, uma palavra bonita, planejamento da disponibilidade hídrica, para não dizer que tem racionamento, para não dizer que, para a população de São Paulo, no momento eleitoral, que ia realmente passar essa quantidade, esse sofrimento. E hoje, cidade de São Paulo como Itu, já está há 15 dias sem uma gota d'água nas torneiras, tendo que pagar por caminhões-pipa, e se bobear, a nossa região também vai ficar dessa situação. Então, o que a gente quis apresentar para vocês, eu agradeço toda a população que veio aqui hoje, manifestar junto com a gente, não só a questão da água, mas as outras manifestações que foram feitas e que deu até a oportunidade da gente esclarecer algumas denúncias que foram feitas aqui pelos outros vereadores, que colocam como se tudo tivesse errado. A gente vem aqui nesse microfone, mas parece que eles são surdos. Nós explicamos direitinho a questão do contrato com a Urban, inclusive o presidente da Urban esteve nesta casa informando, dizendo números. Eu mostrei na sessão de quinta-feira passada todos os números, comparando com a questão da folha, das cópias, o contrato que não tem mais franquia nem aluguel, que paga só pela folha retirada, e a economia que já está fazendo, todo o processo de estar fazendo um gerenciamento com o software, sabendo quantas folhas são tiradas, quem está tirando, mas parece que eles são surdos, igualzinho o governador, que a própria relatora da ONU, que visitou não só o estado de São Paulo, que visitou o Brasil inteiro, e que na fala que ela fez na oportunidade que ela teve com apresentar o relatório dela aqui no Brasil, e tendo conversado com diversas agências de água e esgoto, reguladoras de água e esgoto, como de vários estados, conversou com o Ministério das Cidades, conversou com a ANA e apresentou essas dificuldades de cada um dos estados e colocou essa questão do estado de São Paulo e a falta de bom senso do governador, porque era campanha eleitoral e ele não queria que isso daí saísse da imprensa, e já está colocando que no início do ano a imprensa já estava colocando que a população ia ter racionamento, que a população ia ficar sem água. E o vereador Shakespeare falou há pouco tempo no microfone da questão da falta de investimento que a Sabesp tem na nossa cidade, de mais de 70 milhões, não cumprindo os prazos dos contratos para que seja entregue a questão da água, que já era para ser entregue em 2012, e nada foi feito, e do mesmo jeito que as obras de esgoto, de coleta e tratamento do esgoto. Então, senhores vereadores, o que a gente quis apresentar aqui é que a falta de bom senso leva o governador, a falar absurdos como esse, e a população está agora vendo através das fotos com a situação em que o nosso estado está vivendo na questão de falta d'água.